Meu nome é Paulo André Ferreira Brandão e nessa peça eu estou fazendo o Senhor Paravicini. Eu escolhi fazer o teatro, mas foi a uma área que é específica do teatro, que eu preciso tirar o DRT para ir para o caminho da dublagem. É uma experiência muito diferente, porque na dublagem, eu já fiz curso de dublagem, eu só uso mais o corpo para fazer mais a interpretação da fala, mas aqui como eu tenho que sempre usar o corpo e olhar para o público, é um pouquinho difícil para mim ainda me acostumar. O Senhor Paravicini, ele é um homem que chega do nada nessa história, né? Ele simplesmente chega sem reservar seu quarto, porque já tá cheio, né? Chega sem dizer nada, porque o seu carro atolou na neve. Como ele mesmo diz na cena, ele diz que já é um hóspede inesperado, um homem misterioso. Tá mais sempre ali naquele jeito mais descontraído, sempre causando aquele desconfio nos outros personagens. Para as pessoas eu posso dizer que eles podem esperar uma reviravolta no final. A expectativa tá grande. Oi, meu nome é Beatriz e eu faço a Senhora Boyle. Eu sempre quis, desde pequena, tentar esse lado artístico, esse lado atriz. Hoje eu, na verdade, estudo medicina, sou estudante do 9º período, mas eu sempre fiquei com essa coisinha dentro e eu decidi que estava na hora de tentar dar uma vozinha para ela, então eu me divido e eu digo que dá para ser médica e atriz e médica. Tem sido muito interessante. Inclusive, eu vim para minha turma para fazer um teste se daria certo esse horário para mim. Mas, assim, logo no primeiro dia eu me identifiquei com a turma, eu me identifiquei com o professor, então todo mundo é muito, muito receptivo. Eu tô aprendendo muito. Eu achei que eu ia ser até mais tímida no início, mas eu fui tão bem recebida que eu me soltei muito fácil com a minha turma. E tá sendo incrível. E hoje, nessa experiência que a gente tá tendo aqui, ensaiando várias vezes, organizando tudo, só me dá mais vontade de continuar. Eu tô ansiosa. Aquela expectativa de ver as pessoas assistindo o que a gente vem preparando nesses meses, porque não é só beleza, não é só organização, então a gente passa uns perrengues, a gente se estressa, mas eu tô ansiosa para as pessoas verem o que a gente preparou, porque eu sei que meus colegas se dedicaram muito, trabalharam muito, e eu espero que as pessoas gostem, porque eu tô me divertindo muito fazendo. A Senhora Boyle é uma mulher que chega para se hospedar na pensão Monkswell Manor. Ela é uma mulher cheia de exigências, é uma mulher séria, é uma mulher conservadora, então ela está sempre reclamando e talvez não seja muito querida pelos outros hóspedes da pensão. Vocês vão esperar mistério, vão esperar um pouco de confusão, todo mundo é culpado até que se prove o contrário, mas eu acho que no final tem sempre aquele plot twist que você não esperava. E a gente vai trazer esse gostinho de Agatha Christie para o nosso teatro e para aqui, para Império. Meu nome é Cauê Ribeiro e eu estou fazendo o personagem Major Metcalf. Eu estou como monitor da turma, não era para eu estar dentro do elenco, na verdade, infelizmente a gente sofreu uma baixa, né? E aí acabei entrando, assim, mas acabou que foi uma oportunidade legal, porque eu nunca tinha feito um personagem como esse, então tá sendo bem legal para mim também, né? Interpretar esse personagem, compor esse personagem, além de ser o monitor da turma. É diferente porque a gente não tá num olhar ali de aluno, né? A gente sempre quer dar um pouco de conhecimento a mais, né, pro outro ali que a gente tá contracenando, né? No meu caso, que eu tô dentro do elenco também, para que eles possam evoluir também na cena, né? Então eu tô meio que dentro, meio que fora da peça, né? Tô meio que observando de fora, mas também tô dentro. Então tá sendo uma oportunidade bem legal e enriquecedora também. Meu personagem, como o próprio nome já diz, ele é um major, então ele é militar e ele tem uma pegada mais lúcida, ele é bem direto e um pouco grosseiro também. E como Agatha Christie tem uma pegada de todos os personagens ter uma pegada de ser o suspeito,
é muito interessante explorar essas características de esse ser o possível suspeito dentro dessas características, entende? Então é muito interessante explorar a personalidade do personagem dentro dessas peculiaridades da peça. Eu acho que com o teatro eu aprendi a viver melhor. Eu acho que a arte, de um modo geral, ela nos ensina a observar, a contemplar a vida de uma outra forma. O meu nome é Jamerson Cabral e o meu personagem é o Edward Harris. Minha turma é maravilhosa, professor excelente, tudo aqui em si é tudo ótimo. Teatro. Sei lá, eu me encontro no teatro. Pra mim, o teatro é uma porta de entrada pra mim, um novo mundo, entendeu? Pra mim, teatro é maravilhoso, é uma conexão. Pra mim, é espetacular. Pra mim, a palavra é essa. Bom, o meu personagem chega logo assim, no final de uma morte, na pensão. E ele é bem suspeito, no caso. Bem discreto também, muito suspeito ele. Um pouco nervoso, mas de boa e pensando que vai dar tudo certo e pronto. Vão gostar bastante. É uma peça bem famosa, né? A Ratoeira, de Agatha Christie. Pra quem gosta muito de suspense, super indico, muito bom mesmo. E eu amei fazer parte dessa apresentação. Meu nome é Lívia de Oliveira Salles Queiroz, mais conhecida como Lívia Salles, e eu faço a personagem da Leslie Caswell. Eu entrei aqui, eu não sabia atuar nada, foi o que eu tava falando aqui, que eu parecia que atuava como se fosse uma novela mexicana, não sei se você já viu Paula Bracho. Eu tinha sempre como se fosse tudo robótico, entende? Então aí eu acabei me soltando mais, eu entendi que eu não precisava ser robótica, eu precisava ser mais leve, eu entendi que era uma conversa. Então eu já começava a levar aquilo no real. A Império facilitou muito pra mim, eu acho, essa construção, assim. Foram 6 meses que eu me construí muito, sabe? Eu só tô em experiência ainda, não entrei no primeiro período. Mas eu quero contar muitas outras histórias por aí, sabe? Eu quero que a senhorita Caswell não seja só a primeira e a última, ela só seja a primeira de várias que eu quero representar. Fez o figurino de todo mundo. Cada personagem teve a sua essência. Eu busquei muito essa essência, entendeu? Então, como a Molly, por exemplo, ela é uma dona de casa. Então, ela precisava usar um traje mais dona de casa, entende? Um avental, entende? Já a senhorita Boyle, não, é uma mulher chique. Então, ela precisa usar um lenço na cabeça, ela precisa ter um sobretudo diferente. Eu gosto de dar o meu toque em cada personagem. Mas eu acredito que eu quero mesmo ser uma atriz, sabe? Eu acho que esse é um dos meus maiores sonhos desde criança. Então eu tenho essa vontade de atuar, entende? Eu tenho esse espírito de atuar. Por que o teatro? Porque eu acho que eu vivi a minha vida inteira atrás das cortinas. Porque eu sou uma mulher trans, então eu passei a minha vida inteira escondida, sem representar quem eu realmente sou. O teatro é a minha oportunidade, como eu me assumi, eu acho que o teatro também, ele tá nessa função de assumir tudo que eu quero explanar. É uma explosão de sentimentos, eu não sei explicar, mas tipo, eu quero muito experimentar, só que tem que experimentar um de cada vez, entende? Então a senhorita Caswell, ela... Nossa, eu botei todas as minhas esperanças nela. Todas. A Caswell, ela é uma personagem que é muito séria, entendeu? E muito rude. Não posso contar muita coisa, mas ela tem um grande segredo. Ela demonstra ser uma mulher muito misteriosa. Eu acho que eu me identifico muito com a Caswell, porque tem situações da minha vida que eu acho que eu reajo muito com ela, sabe? Ela às vezes age muito... Ela tem bravura ao falar.
ela, ao mesmo tempo que ela é muito próxima de mim, assim, em várias características, ela também é muito distante, sabe? Ela é uma personagem muito máscula, então ela senta assim, sabe? Ela senta mais máscula porque ela é uma feminista da época, né? Ela é uma mulher que não aceita ser como as outras mulheres, entende? Tipo, sempre usa calça, cabelo amarrado, entende? Tipo, ela é uma personagem que não tem a vaidade como outras mulheres têm, mas ela é uma personagem forte. Cara, eu tô muito ansiosa. Nossa, tá massa o nosso trabalho ali dentro, sabe? Só que eu tô um pouco nervosa porque provavelmente vai ter uns amigos, familiares e, tipo assim, apresentar para os estranhos é super de boa, mas pra apresentar para as pessoas que já lhe conhecem, aí é pior. A apresentação de hoje vai ser excepcional. Vai ter vários mistérios, vai ter várias personalidades. Vem aqui pra Império e vem assistir com a gente. Bom, meu nome é Marília Correia e eu interpreto Molly Halston. Tem sido uma experiência muito legal, assim, desde o início. É uma turma de iniciante, né? Então, eu nunca tinha tido um contato, assim, com a produção. Claro, peça de escola, essas coisas a gente já fez, mas é outro nível, né? Então, assim, tem sido legal, mas ao mesmo tempo muito desafiador. Você sabe que trabalhar em grupo é desafiador. Então tem pessoas que se comprometem mais que outras, tem pessoas que comparecem mais. Então assim, muitas vezes eu me vi tendo que tomar dianteira em certas coisas porque as pessoas não estavam indo. E aí isso é desafiador, isso me frustra um pouco às vezes. Mas, pô, conheci pessoas incríveis e gente muito talentosa nessa turma. Então assim, tem muita gente muito boa. Então foi muito legal. Eu tô, né, na verdade, numa jornada meio de autoconhecimento. Faz uns anos já que eu tô meio que buscando coisas diferentes para fazer. Então, eu me aventurei na cerâmica, eu me aventurei no surf. E aí, eu decidi fazer teatro pra, tipo, me conhecer, uma forma de me conhecer melhor e ver o que é que poderia ser. E me surpreendi, eu gostei bastante. Então, eu tenho intenção, inclusive, de continuar tal, mas foi uma experiência muito legal. A adaptação foi do Paulo Risotti, do diretor, do professor, e eu fiquei responsável por revisar. Então eu, junto com o Cauê, por exemplo, que é o assistente de direção, a gente ficou responsável pela revisão da adaptação. E também por outras coisas, tipo assim, todo mundo se ajudou um pouco. Por exemplo, ajudei também no cenário, então botar a mão na massa, enfim, todo mundo se ajudou um pouco nas funções ali. Bom, a expectativa tá lá em cima, tô nervosa. Então, assim, aconteceram muitas coisas, muitos contratempos. Tipo, não sei se alguém já comentou, mas a gente perdeu o nosso ator principal, assim, em cima da hora. E aí o Fred entrou, o Fred maravilhoso, assim, assumiu o papel de uma forma massa, mas, assim, muitas emoções. Então a expectativa tá alta, né? Minha família vem, alguns amigos vêm, então estou nervosa para ver o que é que vai ser, o que é que vai sair. A minha personagem, ela é a dona da pensão. Então, ela e o marido, juntos, né, estão abrindo essa pensão. E ela tá ansiosa e muito animada, né, com essa nova empreitada inicialmente. Então, tá ali recebendo os hóspedes, cuidando que tudo esteja em perfeitas condições. Com o desenrolar da peça, ela vai passando por vários momentos. Alguns momentos mais tensos, alguns momentos de dúvida, envolvendo vários dos personagens lá. Então, é realmente uma montanha-russa, assim, de emoções para minha personagem. Então, as pessoas podem esperar personagens divertidos. Tem alguns personagens muito caricatos, a galera tá mandando muito bem. Muitas surpresas, muito mistério, assassinato. Então, é isso aí que elas podem esperar. Sou Nicolas Carneiro e faço Gilles Halston. Esse é um curso de teatro iniciante, então a gente aprendeu tudo do zero sobre atuação e tudo que possa imaginar, né? A gente foi construindo essa peça aos poucos e não foi fácil, né?
não é do dia para a noite que se faz uma peça, principalmente a Agatha Christie, que é uma autora incrível, brilhante, que faz peças extraordinárias. E a gente foi aprendendo ali, com uma dificuldade aqui, outra ali, mas foi superando, crescendo, avançando. E a turma conseguiu, hoje é o dia e estamos aqui. Além de atuar, eu fui designer gráfico. Eu fiz toda a parte gráfica da peça, dos ingressos, do cartaz. O teatro, ele dá vida, né, a personagens, a histórias, a coisas que a gente mentalmente não consegue imaginar como seria. O teatro consegue trazer essa vida, né? A gente estuda o texto e dá aquela interpretação nossa ao personagem, dá os trejeitos, a forma como se expressar, se portar, tudo isso, o teatro ele dá vida ao personagem. As expectativas estão altíssimas. Extremamente nervoso. Eu não sou uma pessoa de ficar muito nervoso, mas hoje eu cheguei aqui com algumas barreiras para ser quebrada e mesmo assim ainda consegui quebrar hoje. E estão aí, é uma luta a ser vencida e eu consegui vencer. Gilles, ele é um dono de pensão, casado recentemente. Ele e a esposa tinham planos, né? Cada um com seus planos diferentes. Gilles, ele queria vender a pensão, Jamoli queria criar, né? Fazer com que aquilo funcionasse. Então, eles decidiram dar esse pontapé juntos e começaram essa pensão juntos ali. E nesse meio termo aí, vem segredos à tona, personagens que surgem ali para desvendar, né, alguns mistérios de assassinato. E o Gilles é um dos principais suspeitos, né? Ele é o principal e o primeiro suspeito. Ele chega ali com os seus segredos de não falar que foi a Londres, mas realmente foi. E nesse meio termo aí acontecem muitas coisas que só quem assistiu a peça vai saber. Pode esperar muito drama, muita emoção, muita reviravolta, muito plot twist, coisas que a gente pensa que é, mas não é, coisas que a gente não pensava que era, mas é. E isso. Eu sou o Fred Bressani. É engraçado. Eu entrei no teatro porque eu gosto ainda, né, muito de cinema. E aí eu ficava assistindo os filmes e eu pensava, caramba, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu quero aprender a atuar. Não quero só assistir. Eu quero contribuir também para essas coisas bonitas que eu vejo, né? E aí eu entrei no teatro porque eu pensei, poxa, o teatro é o passo base, assim, para todos os atores, né? Para atuação, é o teatro. Né? Só que aí eu comecei a me apaixonar mesmo assim pelo teatro, só pelo teatro, sabe? Sem pensar em cinema, sem pensar em câmera. E eu tô fazendo muito teatro pelo teatro mesmo, hoje em dia. Porque eu gosto mesmo. Por isso que eu topo essas loucuras que Paulo me chamou. Aconteceu o seguinte, quarta-feira agora, 3, 4 dias pro espetáculo, o protagonista, que é o agente detetive Trotter, desistiu. Né, o aluno do iniciante desistiu e Paulo me fez esse convite de última hora para eu fazer o Trotter, né? E eu falei, pô, vamos lá, Paulo. Eu gosto muito de Paulo, confio muito no trabalho dele, aí eu topei na hora, assim. Não vi nem qual era o texto. Aí quando eu peguei o texto para ler, eu vi que ele era o protagonista. Um monte de texto para decorar. Eu, caraca, mas beleza, vamos lá. E foi isso. Em 2 dias eu consegui decorar, vim aqui ensaiar com a turma. A gente ensaiou, foi massa. E agora estamos aqui para apresentar. Então, meu personagem, ele é o sargento detetive Trotter, da polícia de Berkshire, e ele chega nessa casa, nessa pensão, onde algumas pessoas estão hospedadas durante uma tempestade de neve, para investigar um crime. Só que aí no desenrolar da história eu vou interrogando um, interrogando o outro, e só no finalzinho da peça que as pessoas descobrem. Esse é o meu personagem. Gostei da turma, a turma tem uma energia boa, a gente conseguiu passar umas vezes, eu tô confiante, vai ficar bom, vai ficar massa.
Bom, eu sou o Paulo Risotti, eu sou o professor-diretor dessa turma. Como é uma turma iniciante, muitos aqui estão tendo o primeiro contato com uma peça teatral, com o palco, com terminologias do teatro, né? Então eu acabo sendo essa pessoa que vai trazer para eles esse mundo. E eles me trazem um sonho. É uma turma pequena, que passou por algumas coisas, estamos há 6 meses trabalhando juntos, tivemos saídas, entradas, né? A gente trabalhou com vários autores, com várias peças, né? Durante todo o processo, até o momento que a gente definiu que iríamos trabalhar com Agatha Christie, né? E aí começou realmente o desafio, né? Desses estudantes atores encarnarem esse personagem, aí começou o trabalho de pesquisa, trabalho de voz, de figurino, e aí foi tudo muito rico. Junto com as aulas, a gente trabalhava com teoria sobre os personagens, a gente foi atrás de muita referência, lendo, assistindo os próprios filmes da Agatha Christie, para que eles conseguissem criar esse personagem final, assim, né? E é o resultado que a gente vai ver daqui a pouco ali, né? Com essa peça. Por um motivo pessoal, um dos atores precisou se ausentar, né, desse processo, e faltando poucos dias para tudo acontecer. E aí a gente estava trabalhando com uma energia, e aí a turma perdeu um pouco dessa energia. Como eu falei, a gente está trabalhando com sonhos, né? E aí eles acabaram ficando um pouco meio frustrados, a ansiedade da primeira peça. E aí, né, chamei o Fred. E aí no próximo ensaio, o Fred já participou, próximo ensaio presencial, né? E aí já voltou toda essa energia, o Fred já com o texto dominado, já entendeu todo o esquema da cena que estava acontecendo. A turma tem uma tendência para comédia. Porém, a Agatha Christie é um baita de um suspense, né? E aí eles se revelaram nessa construção dos personagens, aí eles acabaram criando alguns tipões, assim, sabe? E conseguiram marcar bem os personagens. Então eu acho que a gente vai ter um pouco de suspense, que é o enredo principal da peça, mas vamos ter um pouco de drama, vamos ter um pouco de comédia, e aí o final é surpreendente ali também. Então, além do trabalho deles de criação, tem a parte teórica, né, uma pequena introdução, né, da teoria, e chegamos no período da produção em si. Aí expliquei para eles o que precisaria, né, quais seriam as funções, e aí eles foram atrás, né? Então criaram as artes, criaram os desenhos físicos no papel, foram atrás de muita coisa, foram atrás de muita referência de figurino, se organizaram para levantar fundos para conseguir a peça, né? Como o pessoal vai ver, o cenário foi todo feito por eles, né? Então, assim, um cenário também diferente, grande, e cada um tinha a sua função. Eles se organizaram por fora, sem a minha presença, com questões de reuniões, ensaios para bater texto, para definir algumas coisas, para assistir essas referências, né? De filme, de peças de teatro, eles foram atrás das coisas, assim. Então, eles mergulharam muito assim no mundo de Agatha Christie e já entendendo como que funciona uma ideia, sem eu ter que explicar muita coisa. Eu defini, claro, dei um norte, expliquei alguma coisa e o resto eles conseguiram ali descobrindo realmente como é, e foi uma surpresa assim para mim, assim, a questão da organização que eles tiveram por ser o primeiro contato com o teatro e o primeiro contato com uma produção, assim. Então isso foi bem mágico para mim também. Jump in bed and cover your head because Agatha, boo, Agatha, boo, Agatha roams tonight.